Fala meu amigo, minha amiga advogado Guilherme Barbosa da TreeMind, dos maiores canais de marketing jurídico do YouTube. A gente está quase chegando no 100º vídeo, então espero que você esteja também gostando. Deixa sua crítica, sua pergunta, o seu comentário. A gente fica muito feliz em responder aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Somos a maior agência do país, exclusivamente de marketing jurídico, e a gente vive esse dilema, essa dificuldade que é entregar resultado para todos os nossos clientes em diversas áreas, do empresarial, ao criminal, ao civil, trabalhista, enfim, temos clientes em diversas áreas. Hoje é para falar especificamente sobre o seguinte: como é que eu consigo me tornar o primeiro do Google em um determinado assunto, em um assunto da minha área jurídica, Guilherme? Isso é uma pergunta muito comum, assim, como é que eu faço para aparecer de fato na primeira página do Google? Tecnicamente são mais de 200 fatores que o Google leva em consideração, certo? É muito difícil, tá? É loteria, literalmente, são 10 posições. E cada dia mais, né, as pessoas estão querendo aparecer no Google porque sabem que aquilo entrega retorno. Mas existe uma questão que é importante, que é uma oportunidade que às vezes aparece e que a gente não dá muita bola. Porque no final, o que a gente tem que entender? O que o Google quer? Ele quer entregar uma informação, a informação mais próxima daquilo que você está buscando, certo? E mais atualizada, mais relevante. Então ele olha para várias questões de relevância, certo? Mas principalmente ele quer entregar a informação próxima. Então, por exemplo, vamos supor que ninguém publicou nada sobre um determinado assunto que está sendo buscado, que é quase raro, tá? O que ele vai fazer? Ele vai buscar uma única pessoa que pode ter publicado alguma coisa relacionada exatamente àquele tema, certo? E aí ele vai trazer para você. Então existe sim uma oportunidade, eu vou explicar para você como, de você produzir um conteúdo no timing certo e aparecer, ter um bom posicionamento em função da sua rapidez, tá? Da oportunidade que você enxergou e acabou aplicando, colocou em prática, certo? E conseguir um bom ranqueamento, e aí conseguir acesso no seu site. Isso não quer dizer que você vai ter cliente em função disso. Muita gente acaba pesquisando sobre aquela determinada informação, mas por efeito de curiosidade, né? A gente brinca que 90% não está pronto para contratar nada, então muita pesquisa. Já tivemos casos assim que a gente conseguiu colocar na primeira página, mas que no final não gerou negócio. Teve 15, 20 mil acessos, o site bombou do escritório, mas não gerou um sequer negócio. Então depende muito do assunto, certo? Tem que saber trabalhar isso e também na hora de produzir o conteúdo, colocar num contexto legal para a pessoa conseguir de fato ter algum retorno. Então primeiro é o seguinte, primeiro ponto que é legal, tá? Veja, aonde buscar? O primeiro local, né, que é muito questionado para nós aqui, como é que eu faço para conseguir criar pautas para os meus assuntos e conseguir criar conteúdos, né? O primeiro local que eu acho mais interessante é das suas próprias campanhas, certo? Das suas próprias campanhas no Ads, geralmente, ou de ferramentas que o Google te possibilita, se você tiver cadastrado no seu site, Search Console, ou seja, entender como as pessoas que estão procurando e caindo dentro do seu site, como elas pesquisam, como elas digitam dentro do Google. Se você tem campanha ativa, legal. Se você não tem, pula para a próxima parte, tá? Porque daí quando você começar a fazer campanha ativa de Ads, você vai entender que tem lá uma parte dentro de palavras-chave chamada termos de pesquisa, que você vê exatamente como as pessoas que caíram, né, que compraram a sua palavra-chave, que entraram no seu site, procuraram. Ali tem o filé mignon, porque o interessante é saber como as pessoas pesquisam para você responder, para você criar produtos, criar textos, né, exclusivamente voltado para elas, certo? Isso tem muito resultado. E aí o que acontece? A segunda forma de você conseguir entender, a melhor forma de você buscar assunto para produzir é você olhar para a sua própria base de clientes. Então você olha para a tua base e diz assim, poxa, como é que esse cliente me procuraria, né? Como é que esse cara buscaria no Google? É interessante, inclusive, perguntar para ele como é que ele faria a pesquisa sobre aquele assunto, tá? Ou, por exemplo, dentro do seu foco, da sua área de atuação. Vamos imaginar que você é um advogado especializado ali na questão empresarial para um determinado segmento. Quais são os problemas que esse cara, certo, ele tem e como é que ele procura tendo esse problema? Então você tem que pensar como cliente e não como advogado. Geralmente ele vai utilizar as palavrinhas como fazer, o como está sempre relacionado, como fazer, como conseguir, como funciona, o como está sempre relacionado. Então você vai ver dentro do seu segmento quais são os problemas que ele tem e vai procurar, pensando como cliente, dentro do Google. O próprio Google já vai te dar nas respostas, tá? E lá no finalzinho também, ele tem uma parte de insights, quando tem bastante pesquisa, algumas sugestões. Ele diz assim, olha, as pessoas também pesquisam, bum, e aí te dá as palavras-chave ali, as frases praticamente prontas. E aí você tem tema, então você tem assunto para falar, certo? Isso é uma forma também. Só que essas duas formas aqui, elas são formas que você já está pegando de quem já está publicando alguma coisa, certo? De quem já publicou, de quem já tem conteúdo no Google. É mais difícil você aparecer. A terceira forma é que pode sim possibilitar que você apareça na primeira página. Qual é essa forma, gente? Vamos lá, a gente tem os canais de notícias, certo? Os tradicionais canais de notícias. Vou passar 3 aqui como referência. Então nós temos o Conjur, temos aqui, vou colocar o Mix Vale, que é muito bom também segmentado, e o Migalhas.
Esses 3 canais aqui, eles produzem conteúdo a partir de notícias quentes, né? Então eles são, vamos colocar assim, o segundo pilar da notícia quente. Onde é que eles buscam? Onde é que eles vão beber, né? Vão beber lá na fonte, certo? Dentro do judiciário, da Câmara, enfim, de diversos canais aí que a gente sabe que publicam mudanças na lei ou que publicam repercussões, assuntos que se tornaram interessantes para o universo jurídico, e aí eles vão lá beber da fonte e produzem conteúdos para que você, advogado, consuma lá dentro. Existe um canal muito simples, tá? Muito simples, e que você pode acessar. A gente geralmente não dá muita bola, acha chato, mas é muito comum os advogados acompanharem, e que dali tem muita informação, que se chama Jornal do Senado. É ele mesmo, aquele jornal das 7 horas, certo? Que tem em áudio, e você pode entrar no site. Então o que acontece? Saiu uma notícia quente no Jornal do Senado, o que acontece? Você vai lá pegar aquela notícia, que naturalmente esses canais aqui também vão beber daquela fonte, certo? Entre outras fontes, e produzir um conteúdo rapidamente. E é por isso que faz com que eles se destacam. Então eles estão sempre com a informação muito quente. Tá? Então, por exemplo, você pode criar um hábito de, a partir das 7 horas, ouvir na rádio, tá? Informações, pegar informações que façam sentido de acordo com o seu foco, seu público-alvo, e aí vem o segredo do negócio. Não pega aquela informação na íntegra, sabe, produz um conteúdo e joga para dentro do seu site, para dentro da sua rede social. Coloca num contexto, explica para o cliente, faz uma analogia, tá? Você usa o storytelling, que a gente costuma dizer, que é basicamente criar uma historinha com base naquela notícia que saiu. Por exemplo, você diz assim, olha, neste caso aqui, vamos supor que João e Maria fizeram tal coisa, passaram por tal situação, neste caso aqui mudaria para isso aqui. Então você vai criar uma historinha fictícia colocando nomes, certo? Isso vai ajudar bastante, mas coloca dentro de um contexto sem técnica, tá? Sem falar o juridiquês, sem usar verbos, palavras que remetem a algo muito complexo para a sua audiência, certo? Mas usa muito o storytelling e usa muito a questão de você colocar dentro de um contexto, explicar isso usando analogias que as pessoas gostam de entender e fica mais fácil para elas entenderem, certo? Então aqui é uma baita de uma oportunidade, algo extremamente simples para você ver que não tem segredo, isso é feijão com arroz e que ajuda sim você a aparecer em determinado conteúdo, como aparece o próprio Conjuro, o Mix, o Migalhas, enfim, como eles conseguem posicionar na primeira página. Existem alguns segredos técnicos dentro da produção de conteúdo, mas eu diria para você claramente, comece a ter esta prática, tá? Se você ouvir o Jornal do Senado às 7 horas e no outro dia você produzir um conteúdo e fizer isso por pelo menos ali uma vez por semana, durante os 6 meses, o ano, certamente você vai voltar aqui para me agradecer, porque é a prática, é a recorrência, é ter frequência que vai te possibilitar aparecer na primeira página e que você vai começar a aparecer, literalmente, por ter aproveitado essa oportunidade, a notícia quente, certo? Espero que você tenha gostado, deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, é um assunto um pouquinho mais técnico, né? Então é natural que você tenha alguma dúvida sobre isso, sobre como fazer, mas deixe o seu comentário aqui que eu faço um vídeo para você, com o maior prazer, e te explico como você pode colocar essa estratégia em prática. Legal? Um abraço, te vejo no próximo vídeo, até lá!